As pessoas precisam saber o risco que estão correndo. Ao usar as canetas emagrecedoras, alerta de Paulo Musi, médico ortopedista traumatologista e especialista em medicina esportiva. Quando a gente estava na escola, o que falavam pra gente é que o bom professor, ele sabe que metade do que ele está ensinando hoje vai mudar no que vem. E o ótimo professor é o que sabe que metade que vai mudar. Então, não é uma questão, sabe, quando perguntam para nós médicos, você é a favor de tal coisa, não é questão de você ser a favor de um tratamento, é você saber se tem indicação ou não. O tratamento a gente não é time de futebol, eu torço por essa cirurgia ou para esse tratamento medicamentoso funcionar, não é isso. Você tem que ver naquela ótica daquela situação se existe indicação ou não. E essas indicações, elas mudam conforme você tem uma segurança maior das drogas, conforme você tem uma modificação do que é o ambiente de tratamento do paciente. Vamos pegar um exemplo, né, que acho que hoje praticamente só se fala nisso ou tem se falado demais, né, as canetas emagrecedoras. E aí? A caneta emagrecedora, né, como as pessoas gostam de falar, né, os análogos de GLP-1, eles acontecem numa fase da medicina onde a multidisciplinaridade é uma realidade, não é opcional. Então tem gente que fala assim, é só tomar canetinha que eu vou emagrecer, eu não vou precisar mais de nutricionista. Pelo contrário, você precisa mais ainda do nutricionista junto com o médico. Porque se esse cara tomar essa medicação e não comer, ele vai passar mal, e muito mal. O pessoal fica falando do Godzilla, dos análogos de GLP-1, a retatrutida, e a retatrutida, ela não é... Traduz essas paradas pra mim. Vamos falar... É o Ozempic Plus Plus. Exato. O pessoal chama de Godzilla dos análogos de GLP-1. Ozempic, a tirzepatida, o semaglutida, a tirzepatida, e agora vai sair um novo nas próximas semanas, é a tirzepatida. Tá. E nas próximas semanas deve sair uma droga chamada retatrutida. Que tem diferente? O que tem diferente dela é que de todos os análogos e as combinações de análogos de GLP-1 com outros hormônios, ela tem um terceiro análogo, que é o análogo de glucagon. Então, teoricamente, o que o pessoal tem falado sobre essa caneta? Ela que vai mais funcionar. Então, primeiro não é. Por quê? Porque ela mais vai funcionar. Qual é o argumento? O argumento é como ela tem mais um hormônio, mais um análogo, que é o análogo de glucagon, ela vai aumentar a eficiência. E ter menos isso é verdade. Efeito colateral. Aí que tá. Que é um enjoo, que é... Isso quem não dá... Não que eu tenha usado. Imagina. Tenho amigos que dão. Um primo meu. Um primo meu usou e ele ficava com o refluxo. Ficou cansado, passou 2 dias de cama, aí ficou assustado, procurou o médico, né? Mas, vamos fazer uma passagem, né? Desde a liraglutida, o Victoza, lá atrás, né? O que o pessoal falou, não, o análogo de LP1 resolveu, ele vai tratar o... Estamos falando de que ano, mais ou menos, isso? Estamos falando de 2012, 2015, por aí. Né? Os primeiros análogos de LP1, liraglutida, Victoza, quando saiu, acabou em todas as farmácias. Meus pacientes que tinham diabetes, eles mal tinham acesso. Mas nessa época não viralizou que nem agora, né? Viralizou, sim. Sério? Falava muito isso? O quê? Não tinha na farmácia, cara. Mas qual era o nome? O nome era Victoza. Victoza, tá. Você lembra? Não lembro, cara. Mas, tipo assim, foi falado pra caramba, então. Saiu na revista. Aí, quando saiu na revista, o negócio arrebentou. Acabou no dia seguinte. O médico X, ele foi dar uma entrevista, se não me engano, na Veja São Paulo, acabou em todas as farmácias de São Paulo, na mesma semana, acabou, não tinha mais. O paciente meu que tinha diabetes não conseguia continuar o tratamento. Né? Que elas não foram feitas, nenhum desses remédios foi feito para emagrecer originalmente, eles são remédios usados para o tratamento de diabetes. Exatamente, então vamos começar por aí. Né? E qual que era o problema? O análogo de GLP-1, a liraglutida, até a semaglutida, tá? Ele faz você tirar o apetite porque você age numa área do cérebro chamado trato solitário. Ele tira só fome. Só que ele mexe muito pouco na resposta hedônica. Então você não consegue, por exemplo, comer um prato de arroz, feijão e salada. Mas você come essa tabelinha de jujuba aí. Putz, ou seja... Essa jujuba é muito boa. Fora o fato de que ela é muito boa. Mas é um problema isso. Por que você não consegue o arroz? Porque não consegue quebrar essa... Não, porque você fica tão com a sensação de estômago cheio. Uma das ações do análogo de GLP-1 é lentificar o esvaziamento gástrico. A comida entra e ela fica muito tempo lá. Exatamente. É tipo um boi, uma vaca que fica ruminando a Só parada. não volta para você mastigar de novo, mas é mais ou menos isso. Tá.
Tanto que toda vez que você vai fazer uma cirurgia no paciente, ele tem que interromper o análogo pelo menos 2 ou 3 semanas antes da cirurgia. Entendi. Né? Porque senão você pode ter problema na anestesia por causa disso. E se for para cirurgia, às vezes tem que fazer um ultrassom para ver 21 dias, é isso? É 21 dias. 21 Um ultrassom para ver se tem alguma coisa no estômago. Nossa. E aí, se tiver, suspende. Cancela a cirurgia. Cara. Né? Então, ele lentifica a sensação que a pessoa tem que ela tá toda vez com o estômago cheio. Mas qual é o problema? Isso é também uma sensação. E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa ela tem vontade de comer. Por quê? Porque dá prazer, porque tem sensação de recompensa. Tem o né? fato social de você estar... Exato. Então, o que acontece? A pessoa tomava, por exemplo, até a semaglutida tomava, mas ela aprendia o que ela precisava fazer para continuar comendo. Então, ela tomava, por exemplo, o Ozempic, e aí o que acontecia? Ela falava, não tô conseguindo comer comida, beleza, vou comer bolacha, pastel. Aí é o que entra na classe dos alimentos super palatáveis. Então, a pessoa tomava o remédio e não emagrecia. Por quê? Porque aquele pouco que ele comia, aquela coxinha, aquele sanduíche, né, tinha lá suas 600, suas 1000 calorias. E aí não adianta, você tá, por um lado, você tá deixando de consumir caloria, por outro, você tá desnutrindo, consumindo caloria, porque aquela caloria é uma caloria vazia. Quer dizer, você piorou o hábito da pessoa. Por isso que você precisa de orientação nutricional mais ainda. Porque senão essa pessoa ela perde massa muscular e continua ganhando gordura. O que a tirzepatida ela trouxe? Ela trouxe a junção do análogo de GLP-1 clássico com outro hormônio que é o GIP. Que é ele tem uma função incretínica de potencializar essa ação do GLP-1, só que ele também mexe na resposta hedônica. Ou seja, a pessoa ela diminui a necessidade da recompensa através do paladar. Hoje a gente tem estudo avaliando a diminuição de consumo de tabaco e consumo de álcool em pacientes que usam tirzepatida. Olha só. Vamos para a retatrutida. Te posicionei? Tá. Então tá bom. Aí vai sair a retatrutida agora. E tá todo mundo, porque vai ser... Agora sim. Vai... Cara, não vai. Por quê? Porque o que o pessoal não comentou? Ele não comenta que o análogo de glucagon, por exemplo, né, e que teoricamente ele vem proteger um pouco mais a massa muscular, quando você comparar dos pacientes sedentários que tomam, pode ser que pela perda de peso as pessoas achem que a tirzepatida é melhor. Porque entenda, se você tem um análogo de GLP-1 e associações que a pessoa não perde tanto peso, ela fala, não é tão bom. Porque as pessoas ainda confundem emagrecimento com perda de peso. Tudo bem? Tudo bem. Preservou massa muscular, a perda de peso não é tão intensa, então deixa pra lá. Eu vou continuar no mesmo. O outro problema é o seguinte, o análogo de glucagon, quando você não tem a quantidade de proteína, quando você não tem uma quantidade de energia suficiente, ele vai oxidar a gordura, porque aí, tudo bem, as pessoas elas têm razão quando elas falam, ele realmente queima gordura. Isso é verdade. Né? O análogo de glucagon, ele faz você fazer lipólise, ele faz você tirar a gordura da célula. Tudo bem? Só que se você não tiver uma dieta adequada, ele oxida aminoácido. Ou seja, você vai perder massa muscular mais rápido ainda. E aí você vai entrar num processo de desnutrição assistida. Nossa. Então, anemia. Sabe, por isso que cada vez mais essas medicações, elas tendem a ter a sua restrição, a sua permissão de uso controlada. Né? Então você compra esses remédios somente com retenção de receita. Por quê? Porque supõe-se que tem um responsável por isso. E essas drogas, elas chegam numa situação que elas só poderiam existir se você tivesse uma prescrição precisa do que é a dieta do paciente. Então, se você está achando que as drogas elas substituem, por exemplo, o nutricionista, você está muito enganado. Você precisa muito mais do nutricionista agora do que você precisava antes. Porque se você não tiver uma dieta balanceada, você vai destruir sua massa muscular. Aí você fala, mas eu não tô nem aí. Você tá preocupado com a sua aparência? Todas as pessoas que querem emagrecer, cara, estão preocupadas com a aparência. Não vem com essa ideia de falar, não me interessa. Tem sim. Quer se sentir bem com uma roupa, quer colocar uma roupa menor, quer conseguir usar um padrão de vestuário que não era capaz. Quer. Só que o que acontece? Você chegou a ouvir falar de um negócio chamado Ozempic Face? Não. A pessoa usava o inibidor o análogo de GLP-1 e o que acontecia? Como destruía massa muscular, a musculatura da mímica do rosto, ela ficava flácida. Então a pessoa parecia que envelhecia. Será que a gente acha foto disso, Romero? Coloca Ozempic Face no que era uma característica de quem tomava... Muito característica. Nossa. Você olhava e falava, tá tomando Ozempic.
ou tá tomando o análogo de GLP-1. Tanto faz, Mas qualquer isso um deles. era um efeito não previsível. Assim. Não, é um efeito previsível, sim, é um efeito colateral. Nossa. Olha, cara. Isso daí. Essa parte assim meio... Flácida, né? E aí você pode fazer o tratamento dermatológico, o que for, meu amigo. Você pode de tacar massa muscular ali. fogo aí. Se você não tiver Por causa de perda de massa muscular. Exatamente. Então, assim, eu acho que também quando a gente fala de avanço de medicina ou avanço da saúde no geral, você entender que tudo que vai sair daqui para frente, ele tem uma condição sine qua non que será cuidado por uma equipe multidisciplinar? O médico ele pode ser o operador daquilo que é a ação imediata do que é a invasão física da cirurgia. Tá. Mas o que acontece depois, ou então da prescrição do remédio, mas o que acontece depois, que é o ambiente que a pessoa está colocado, isso é toda a medicina que foi criada e que é operada pelo nutricionista, pelo fisioterapeuta, pelo profissional de educação física, pelo técnico pelo TO. Sabe? A gente tem essa... As coisas elas evoluem, né? Justamente fazendo com que surjam profissionais ou que a profissão deles ela aumente a relevância justamente por uma questão de evolução. Né? Vamos pensar o contrário. Né? Quem que era o líder religioso, o médico e o administrador de uma comunidade? Era o pajé. Quer dizer, se a gente não voltar, se a gente não seguir essa linha de evolução, onde você tem especificações do que são as profissões e ações pertinentes, a gente está voltando para o misticismo, né? Para uma coisa tipo... Exato. A gente volta para a aldeia. A verdade é que a gente volta para a aldeia. A partir de um certo momento, você tinha o pajé, o cacique e tinha... Por quê? Você começou a ter que ter uma especialização. E é isso que está acontecendo. Então, aconteceu lá com os índios. Tinha o caçador principal. Sim. Tinha a pessoa que cuidava das tarefas. E aí você falando dessa enxurrada e tudo, você falou de muitos remédios e coisas que estão, né, na crista da onda e você falou, começou quando? 2015. Exato. Pois é. Ontem. Então, a gente pensando no futuro da medicina também, e com essa quantidade de evidências, de pesquisas, você vê que uma coisa fundamental na formação do médico, mais às vezes do que ensinar o que é verdade hoje, é ensiná-lo a ser crítico para entender o que vai surgindo. Porque imagina, você aprende tudo isso e daqui a 5 anos o remédio de primeira linha é outro, daqui a 6... Não adianta você pegar um cara na faculdade e falar para ele, isso aqui é a verdade. Essa verdade vai mudar. Você precisa formar um cara que seja capaz de entender o que está acontecendo e se atualizar. E separar o que é bom do que é ruim, porque que nem o Muzi falou. Ele tem até a inteligência artificial de tanta coisa ruim que sai por aí. Imagina se ele pegar isso e acredita.